Oi, amigas, hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente do que eu tenho aqui no YouTube. Mas é que eu tô de férias, então eu acho que é justificável eu trazer outro tema que não seja daily, rotina e estudos. Mas é que eu acabei de reler Onyx Storm e eu, tipo assim, ainda não superei. Eu preciso falar do livro, então eu pensei, por que eu não vou fazer um vídeo pro YouTube falando minhas opiniões sobre o livro? Pra eu até achar o meu grupinho pra conversar comigo, porque as minhas amigas que gostam de ler romantasia querem esperar lançar toda a coleção do Imperiano pra lerem de fato o livro. E eu não vou aguentar, gente, não vou aguentar, porque sabe-se lá quando a gente vai ter todos os livros, né, na nossa mãozinha. Então eu decidi fazer um vídeo mesmo, vai ser eu e as vozes da minha cabeça. Eu vou soltando aqui simplesmente tudo que eu tenho de opinião sobre Onyx Storm. Eu tô até aqui com o livro, até pra dar uma consulta, ter uma colinha, porque deixa eu mostrar pra vocês, vou tentar mostrar de alguma forma. Já deu errado. Mas eu fiz várias marcações. Até chegar nas minhas marcações. Nossa, eu fiz várias marcações, aí só aparece página em branco. Eu juro que eu fiz várias, tá? É que não. Peguei umas páginas meio ruins, ó. Aqui tá marcada também. Porra, eu jurei que eu tinha feito mais. Ó, aqui, ó. Marquei demais, gente. E no final, na verdade, a outra página também. Acho que por aqui eu já tava mais engajada. Mas vou soltando aqui minhas opiniões. Acho que vai ser uma opinião geral, tá? Sobre Farflame, Iron Flame e Onyx Storm em um vídeo só. Mas eu acho que vai ter muito mais opiniões sobre Onyx Storm, porque eu recém terminei de ler. E enfim, vamos começar o vídeo. Eu tô muito animada. Vai ser muito deselegante eu gravar o vídeo comendo pipoca, mas é que, tipo, tem um balde cheio, sabe? Vai esfriar, vai ficar ruim. Mas eu vou tentar. Peraí, vou terminar com esse daqui. Tá, gente? Olha só. Eu vou começar falando sobre Fourth Wing. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Iron Flame, que eu admito que eu não lembro muita coisa, apesar de que eu já reli tanto Fourth Wing quanto Iron Flame, agora Onyx Storm. E depois vou falar sobre Onyx Storm. Então, só pra deixar um pouquinho mais organizado esse vídeo, que vai ser completamente desorganizado, porque é eu as vozes da minha cabeça e essa câmera aqui gravando. Então vamos começar, tá? Eu queria deixar bem claro que eu acho que o momento que tu lê o livro, eu acho que define também muito o quanto tu vai se envolver. Porque se tu não tem muito tempo pra ficar submersa no universo, principalmente acho que em livro de fantasia, no caso desse romantasia, eu acho que é muito difícil tu pegar mesmo o livro, sabe? Tu engajar. Mas, dito isso, eu acho que eu peguei Fourth Wing pra ler na melhor época possível pra mim. Foi no fim do ano passado, em dezembro. Eu tava, assim, num momento não muito bom mentalmente falando, tá? Eu tava bem mal da cabeça. E eu acho que foi, assim, eu já tava de férias, então também contribuiu. E eu acho que foi o momento ideal, porque eu consegui mergulhar no mundo de Quarta Asa de uma forma que eu esqueci do meu mundo, esqueci das coisas que estavam me chateando na vida, das coisas que estavam me deixando triste, e eu consegui ir pra outro universo. Então, assim, eu acho que o meu amor por essa coleção de livros é muito grande por causa disso, porque realmente conseguiu, sabe, aliviar minha cabeça de alguma forma. Não sei dizer de outra forma, mas eu acho que conseguiu muito salvar minha cabeça. Então, assim, se tu não sabe do que se trata a história, eu acho que nem assiste esse daqui, porque eu vou dar spoiler assim, ó, a rodo. Eu acho que é de senso comum entre quem leu Quarta Asa, quem faz parte do fandom, assim como eu, que Quarta Asa é o melhor livro da série Imperiano. Acabou por aí, ponto final, fim do vídeo, beijo. Não, mas, gente, sério, eu acho que todo mundo que pega Quarta Asa pra ler não consegue soltar. E isso não foi algo pessoal meu. Eu achei que poderia ser algo pessoal meu, porque fazia muito tempo que eu tava sem ler. E aí, como, né, eu estava precisando, né, desopilar minha cabeça, eu achei que poderia estar tendo alguma coisa envolvendo o fato de que, assim, eu mergulhei no livro pra meio que tentar esquecer da minha vida e tentar viver uma outra vida no tempo que eu tava lendo. Eu li muito rápido, eu li em 2 dias. Realmente, falar minha opinião sobre Quarta Asa. Divo Perfeito, 5 de 5 estrelas. Porém, eu tenho algumas ressalvas que eu não me incomodo, mas que eu acho super válido quem se incomoda. Por exemplo, uma amiga minha que eu convenci muito a ler e ela falou: não vou terminar de ler a série, porque ela se estressou muito com esse fato importante. Importante. Que é a Violet o tempo todo ficar falando: nossa, começou pequenininha, começou frágil. Uma vibe meio pick me girl, sabe? E eu concordo, é chato pra caralho. E eu acho que em Chama de Ferro ela ainda tem muito disso. Eu acho que ela realmente se empodera mais em Tempestade de Ônix, e aí isso muda um pouco né, na narrativa dela. Porém, eu entendo quem se estressa. Eu, no caso, não me estresso muito, talvez porque eu tenho amado muito o livro no geral, e porque, gente, eu tenho 1,52 de altura. Então, eu me identifiquei muito com ela, eu fiquei tipo, nossa, gata. Exato, nós sofremos também. Mas essa minha amiga que se incomodou, ela é bem alta, então eu acho que, tipo assim, pras meninas que leem, querem, tipo assim, se colocar no lugar da personagem, esse negócio é meio ruim, porque é meio ruim pra elas conseguirem se identificar quando fica frisando o tempo todo uma característica que elas não têm. Então, acho meio ruim e eu espero que
a Rebecca mais pra frente, né, nesse quarto e quinto livro, deu uma explicada melhor. Tipo, eu sei que falam sobre a doença que a Violet tem, é a mesma que a Rebecca tem na vida real, mas isso não está explícito no livro. Tipo assim, a doença da Violet não tem nome, inclusive ela não se considera doente, pelo que eu me lembro, ninguém considera ela doente. E eu espero que isso seja um pouco mais abordado. Acho que talvez quando forem falar sobre a questão dela ter sido ofertada pros deuses, a questão do cabelo dela, né, ser puxado pro prato nas pontas, independente de ela cortar ou não, eu espero que essa pontinha, sabe, esse nó seja fechado. Mas eu entendo quem se estressa. Eu não me estressei, porém eu entendo quem se estressa. Outra coisa, gente. Me estressa o relacionamento da Violet e do Zayden ter sido muito carnal no início. Porém, entretanto, todavia, contudo, a Violet tem 20 anos e o Zayden 23. Eu tenho 24 anos agora. Então eu acho que, tipo assim, eu estou na faixa etária deles. Quando eu li, eu tava com 23. Então, na faixa etária deles. E isso no primeiro livro, né? Depois no segundo e terceiro, eles vão fazendo aniversário também, né? Aí eu acho que eu tô bem na faixa etária deles, inclusive, nesse momento. Mas eu entendo que, tipo assim, quem é jovem, normalmente o carnal vem antes. E eles não estavam numa realidade que permitisse eles terem dates, por exemplo, gente. Eles estavam num colégio militar. Então, assim, rolou atração física? Vamos embora, sabe? Tipo assim, não vamos perder tempo, amanhã eu posso morrer. Então, eu entendo ter sido muito carnal no início. Apesar de que me incomoda, eu gosto muito do romance, mas eu entendo. E eu acho que as pessoas às vezes faltam se colocar no lugar da escola, na idade dos personagens. Escola não, né? Tipo, instituto. Enfim. E pra associar isso que eu acho que faz completo sentido, sabe? Tipo, se não rolasse o carnal, eu acho que seria muito difícil o romance acontecer de alguma forma. E, assim, gente, hoje em dia, eu não conheço ninguém que comece a namorar porque começou a ter date, ficou amigo primeiro. Normalmente as pessoas começam no carnal pra depois conhecerem, pelo menos a minha geração, minha faixa etária das pessoas que eu conheço tá sendo assim. E pra mim, isso até que foi meio normal no livro. Mas eu me incomodo porque eu gosto de romance. E eu entendo quem fala de tipo, nossa, mas eles poderiam ter desenvolvido uma amizade antes pelo tempo que eles conviveram. Mas, gente, a Violet botou os olhos nele e já tava apaixonada pelo físico dele, sabe? E ele também já tinha tido atração por ela, e já não tem mais o que fazer. Uma coisa que eu me senti muito pateta foi que eu não prestei atenção nos folclores que a Violet fala, que ela lia e que ela adorava. E depois que ela pede pra ver se a amiga dela, né, que é a escriba, a Gesínia, consegue uma cópia pra ela nos arquivos, porque ela queria muito ler de novo. E aí a Gesínia fala que não achou nada nem parecido com o que a Violet tinha falado. Aí eu deveria ter me tocado que era uma pista importante pra história, mas, gente, eu tava assim, tão focada no romance que eu ignorei. Chegou no fim do livro, falaram de Wyvern, Vernin, e eu fiquei tipo, quem é essa gente? Não vi. Não ouvi falar deles, não. Enfim, foi completamente tonhice minha, né? Eu fui muito tonha. Mas depois, quando eu li pela segunda vez, eu prestei mais atenção, juro. Mas eu consegui associar, tá? Eu consegui associar por cima, porém eu fiquei me sentindo, tipo, muito idiota de ter, assim, meio que pulado, lido por cima essas partes, porque eu fiquei, tipo, nossa, ia estar, minha cabeça ia estar explodindo bem mais se eu tivesse prestado atenção nessas informações antes. Enfim, eu adoro o jeito como a Rebecca termina os livros, tá? Com o gancho, aquele gancho de, tipo, o que vem a seguir, o que vem mais é aquele gancho que é um grande plot twist. E eu acho que do primeiro livro, acho que ninguém foi bater. Apesar de que, tipo assim, durante o primeiro livro, eu pensei na possibilidade do irmão da Violet estar vivo. Porém, assim, eu não consegui achar uma explicação. E eu gostei muito dele estar vivo, gente. Eu gosto do Brennan. Eu sei que muita gente tem suspeita com ele, tem pé atrás. Eu também tenho. Porém, eu espero que seja apenas maluquice minha, porque eu gosto muito do personagem dele e de como ele gosta das irmãs dele. Enfim, indo pra Chama de Ferro, ou Iron Flame, chame do que quiser. Eu sempre lembro dos livros primeiro em inglês na minha cabeça, mas. Ai, tanto faz também, né? Gente, eu sei que muita gente fala que é um skip, né? Se fosse uma playlist, seria a música que a gente skip de um álbum. Mas eu não acho, eu gosto dele. Ai, ai. Não me critiquem. Eu gosto. Inclusive, quando eu li muito em seguida, né? Somente em seguida do primeiro. E eu ouso dizer que quando eu li em seguida, eu tinha gostado mais do segundo do que do primeiro. Hoje em dia eu acho que eu não tenho essa opinião, tá? Hoje em dia eu gosto bem mais do primeiro do que o segundo. Porém, quando eu li um atrás do outro, a primeira vez o segundo tava assim como preferido pra mim do que o primeiro. Mas assim, concordo com a opinião de quem não gosta do segundo, porque acha muito arrastado. Realmente, gente, até dar uma emoção no segundo livro, eu acho que demora muito. Porém, eu não concordo com essa opinião que muita gente tem de, tipo, podia ser uma trilogia. Quando eu li o primeiro livro pro segundo, né, a gente ainda não tinha Onyx Storm,
eu concordava que podia ser uma trilogia e que ela tava já arrastando a história. Porém, com Onyx Storm e vendo toda uma construção de não só de romance, sabe? Mas a construção de história de todos os personagens, da evolução de todos os personagens, não só da Violet e do Zayden, mas a construção de universo, a expansão de universo que tem, o que a gente ainda tem pra descobrir que a gente não sabe e que ainda, por exemplo, do universo dos dragões, sabe? Como é que funcionam lá as leis deles, as regras deles, o Imperiano, no caso, né? Eu acho que tem tanta coisa ainda pra descobrir que eu concordo que seja 5 livros. Ai, mas é muito arrastado e ela enrola em algumas partes. Concordo. Concordo muito, tá? Mas eu ainda acho que nessas enrolações ela nos dá coisas importantes pra gente prestar atenção. Gente, eu odeio o segundo livro, a parte que a Violet e o Zayden estão separados, porque o Zayden tem que estar lá no cu do mundo e a Violet tem que estar no instituto pra ser cavaleira. Odeio com tantas forças. Tipo, eu acho muito fofo eles trocarem cartas. Inclusive, eu queria muito que algum dia, sabe, depois que a Rebecca terminar com a série e ela quisesse lucrar um pouquinho mais, eu acho que ela podia muito lançar um livro, tipo, só das correspondências. Não só da Violet e do Zayden, mas, tipo, dos personagens entre si, quando eles estavam trocando. Eu super leria. Sério, tenho muito interesse em saber como eram as conversas. Mas, enfim, pra mim, o segundo livro fica muito bom a partir do... Como é? Daquela sessão de tortura da Violet. Desse ponto, quando o Varys tá lá quase matando a Violet, aquele filho da puta não para de regenerar ela pra ela ficar sofrendo eternamente num looping. Ele pega mesmo, ele engata de tipo, não consigo mais largar depois a tortura, da sessão de tortura da Violet. Gente, puta que pariu, é a mesma coisa que eu detesto. Que a gente descobriu que existe no livro 2 e que provavelmente vai existir até o final. Porque é uma forma de magia. Mas são as putas das runas. Gente, como eu detesto essa coisa. Não consigo imaginar o que é. Eu fico imaginando uns fiapo brilhante, assim, mas eu não consigo imaginar a forma. Sabe quando eles falam, temperar a runa? Eu fico, temperar o quê? Ai, porque é em formato de disco. Quê? De madeira. Quê? Assim como eu fui tonha no livro 1, de não ter me atentado, né, sobre a história do folclore da Violet, pra saber a existência dos Venin e dos Wyvern, não sei se é assim que fala. Eu acho que fui muito tonha no livro 2, porque eu lembro que eu tava, assim, muito perdida do que eles estavam fazendo com as Edge, muito perdida do que eram Edge. Eu tava muito focada no romance. Quando eu reli, eu acho que eu reli com mais calma. A primeira vez que eu li, eu acho que eu tava muito, assim, na ansiedade de ter respostas e de estar muito envolvida só no romance. E a segunda vez que eu li, eu acho que daí sim eu prestei atenção num todo, não só apenas na Violet e no Zayden e nos dragões, mas aí eu prestei mais atenção no cenário da história, nos problemas que estavam acontecendo, na questão política, nas discussões que tinham nas aulas. Então, pra mim, o segundo livro foi meio difícil a primeira leitura, porque eu fiquei tipo, gente, as Edges falhando. Eu não tô entendendo a importância delas. Gente, uma mesma coisa que eu detestei. Eu sei que eu falo que eu amo os livros, eu realmente amo, mas, assim, nada impede de eu detestar de algumas coisas, né? Apesar de eu só estar falando, acho que o que eu odiei. Eu detestei muito, tipo, acho que além do começo do livro que a Violet e o Zayden estavam separados, né, tipo, não apenas de relação, mas de distância, eu detestei essa coisa meio infantil de tipo assim, é preciso que você me fale a verdade, mas você tem que fazer perguntas certas. Gente, você já tem 20 e poucos anos, tá na hora de saber se comunicar. Fiquei com muito ódio. Eu sei que, né, era pra dar uma enrolada mais na história, talvez pra afirmar um pouco mais a confiança deles um no outro, mas pra mim foi apenas enrolar mais a história na questão do relacionamento amoroso deles, tá? Fiquei com muito ranço. E eu acho que todo mundo, assim, foi um negócio meio infantil. Eu gostei que a própria autora reconheceu que tava sendo uma birra infantil. Tanto que tem uma passagem, assim, que o Ridoc fala pra Violet que ela e o Zayden estão sempre brigando, que nem um casal de idosos, ranzinhos. E ela fica tipo assim, não, bem capaz. E ele fica tipo, mas vocês estão o tempo todo falando, quero que você seja honesto comigo, mas você não faz as perguntas certas. Na cara dela. Gente, eu amo o Ridoc. Enfim, uma coisa que eu detestei, mas eu gostei muito do humor da autora, de saber que tava irritando todo mundo e ter pego isso pro Ridoc falar, tipo assim, como um alívio cômico. Eu sei que muita gente não se importou, mas eu fiquei triste com a morte da mãe da Violet, porque eu tinha esperança de que elas fossem lutar juntas e fossem melhorar o relacionamento delas. Mas não aconteceu. A gente viu que a mãe da Violet realmente ama muito os filhos e, né, sempre fez as coisas que fez, apesar de serem desonestas, pensando muito mais na segurança deles, na sobrevivência deles. E apesar de ter sido uma filha da puta com o resto do mundo, né, que ela tava ajudando a esconder a existência de Venin, Wyvern e guerra e pipipipopopó. Porém, eu realmente acho que foi com o coração de mãe dela. E ela sendo uma general, sendo muito fria em tudo, eu achei isso tão amorzinho. Foi muito filha da puta, foi. Mas foi de coração, gente. E aí eu fiquei triste quando ela faleceu. Porque, gente, ela justamente morreu porque ela viu que a Violet ia se doar por inteira
pra imbuir de novo, né, a Pedra de Edges de Basgaia, pra ter poder o suficiente pra ser regenerada e os dragões poderem ativar e salvar Basgaia. E foi aí que ela percebeu, tipo, não, minha filha não vai morrer, não, eu vou morrer no lugar dela. E pra mim isso foi muito lindo. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu acho que o plot do Zayden virar Venom me pegou muito. Eu não, juro pra vocês que eu não imaginava que nenhum ali do grupinho, do esquadrão, né? Acho que de nenhum cavaleiro, na verdade, tudo bem que a gente teve o chá revelação do Jack Barlow e como Venom, mas eu não achei que ninguém ali dos personagens que é do bem se transformaria em Venom, né? Tipo, canalizaria do chão. Eu sei que não foi por querer, né? Foi meio tipo assim, pra salvar a vida da Violet. Mas eu não imaginei. E aí, pra mim, eu fiquei tipo assim, ué. No mais de Chama de Ferro, eu acho que é isso. Eu tô falando que eu tô lembrando, então por isso que tá bem assim, fora de ordem. Mas agora vamos falar de Onyx Storm, que é assim, tem potencial de ter se tornado o meu livro preferido da série, tá? Tá competindo assim, ó, bem páreo, eu acho que com o livro número 1, o Fourth Wing. Gente, Tempestade de Ônix, a primeira vez que eu li, pra mim, demorou muito pra conseguir engatar na leitura. Porque assim, eu não tava conseguindo ficar imersa no livro, eu tava viajando, foi no início desse ano que lançou, né? Eu tava viajando na época que lançou. E aí eu queria muito ler, só que eu não tava com muito tempo, assim, pra realmente ficar dedicada a ler. Pela questão da viagem, tipo assim, quando eu chegava de noite no hotel, já pôde descansado, eu lia um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho eu terminei o livro na viagem. Mas eu senti que demorou muito pra engatar, tanto por essa questão de eu não poder ficar imersa na leitura, quanto pela questão de, tipo assim, ter saído personagem novo do Bueiro. E aí eu tava meio chateada, porque eu tava tipo, nossa, eu acabei de ler o livro 1 e 2, eu não sei quem é essa gente toda. Tipo, ela está inventando pessoas. Dito isso, uma vez que eu li também e ignorei o fato de que eu tava totalmente perdida no rolê, eu engatei real mesmo. E sendo bem honesto pra vocês, gente, acho que todos os livros que a Rebeca lançar do Imperiano vai. Eu vou me sentir tonha na primeira leitura, tá? Porque nesse eu realmente achava que a gente ia terminar o livro com o Zayden curado. Não sei que mundo eu tava vivendo, porque eu já sabia que iam ser uma coleção de 5 livros. Por que eu achei que no terceiro de 5 ia tudo se resolver? Não me questione. Enfim, gente, a segunda vez que eu li, que foi essa semana, eu consegui ficar imersa no livro. E aí, como eu já tinha relido o primeiro e o segundo livro, e aí já tinha destacado os personagens que apareceriam nesse livro aqui, né, no Tempestade de Ônix, e aí já saberia quem eles eram no rolê, pra mim, Tempestade de Ônix fluiu muito, muito melhor. Mesmo os personagens novos, né, que até então não tinham dito um A, mas a gente já sabia da existência deles pelo aqueles transcritos que aparecem antes do capítulo no Chama de Ferro, no livro 2. Foi muito mais tranquilo pra mim ler. Eu acho que pra todo mundo foi meio que isso, porque eu vi muita gente também reclamando de, tipo, Kenny Leveland. Who is this person? Mas, gente, assim, eu amei que o Zayden e a Violet não ficaram separados nesse livro por muito tempo. Era mais quando o Zayden tinha que resolver as coisas em Eretia. Eu realmente não gostei muito da distância deles no livro 2, tá? Tava com um pouquinho de medo, porque a Violet ainda seria cadete, né, no Instituto Militar, e ele já seria tenente, na verdade, agora ele já é Duque de Tyrandor, ou Tirandor. Não sei como se pronuncia muitas coisas nesse livro, tá? São poucas que eu acho que eu tenho confiança de me pronunciar. Gente, sério, me diverti tanto nesse livro. Eu me diverti muito com o Zayden como professor. Eu me diverti muito com o Ridoc. O Ridoc é o amor da minha vida, tá? Tipo assim, pra mim é Violet e Zayden aqui em cima, e aí o Ridoc tá em segundo lugar. Tipo, a Violet e o Zayden estão em primeiro lugar juntos. Mas o Ridoc de personagem, assim, que eu amo, sério, tá em segundo. Eu tô com muito medo, tá? Tô com muito medo, porque muita gente ama o Ridoc. Eu acho que ele é o preferido da maioria, assim, quando não é Violet e Zayden. E a gente já soube o que aconteceu com um personagem que muita gente gostava no livro 1, né? Tipo, a Rebecca já nos avisou. Enfim. Ai, eu tenho muito medo pela vida dele. Tenho muito medo pela vida de um personagem. Eu me diverti muito também com o Taryn chamando o Zayden de sombrio. Eu amo este dragão. O que mais eu posso falar? Eu me diverti muito também com a Andarna. Gente, a Andarna, ela é a minha diva. Mas assim, sobre o começo do livro, acho que todo começo do livro, né, tirando Forfwing, que eu fiquei super engajada desde o início, pra mim começou muito devagar, sabe? E pra mim isso é um pouco anticlimático, porque a gente termina o livro, né, com um super plot, uma coisa que nos deixa, assim, com um super gancho, e aí começa outro livro meio que café com leite. Essa coisa de demorar pra engajar na história é uma coisa que eu acho que é meio ruim, e talvez seja algo já da escrita da Rebecca, mas eu acho que é meio ruim porque tu perde muitos leitores no início. Eu acho que uma coisa é tu dar esse café com leite depois do começo, mas tipo assim, engaja no começo, pra dar vontade de chegar no fim, sabe? Isso me pega um pouquinho. Mas, tirando isso, gente, é que eu gosto muito da série Imperiano. Então eu consigo relevar muito fácil as coisas que eu não gosto. Porque as coisas que eu gosto, gente, que é todo o resto, pra mim pesa tão mais. Outra coisa que me estressou, tá? Ai,
que só me estressa. Mas o que eu não gostei foi a questão do cenário, querendo dar pitaco na Violet, na missão da Violet. E outra coisa, assim, eu gostei muito de conhecer as ilhas, né? Conhecer essa expansão do universo, além do continente e da província de Tywendor. Porém, eu me estressei um pouco com essa coisa de ficar indo de ilha em ilha. Não sei por quê, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu gostei da expansão do universo, eu não sei explicar. Não gostei, parecia que a gente tava fugindo da história. Tipo, eu sei que é uma parte muito importante da história, e foi ali que a gente encontrou, né, a família da Andarna, a sétima raça, e eu tenho certeza que teve muitos, como é que eu posso dizer? Eu tenho certeza que teve muitos easter eggs também que a Rebecca deixou pra gente em cada uma dessas ilhas. Talvez não em cada uma, mas em alguma dessas ilhas pra continuação da história, pra coisas importantes que vão acontecer no futuro da história. Mas parecia que a gente tava fugindo muito. Talvez tenha sido porque eu senti falta dos outros personagens, né? Porque nessas missões não foi todo o Esquadrão da Violet. Por exemplo, o Sour. Sour? Na minha cabeça eu falo Sour? Sawyer? Não sei. E a Rhiannon ficaram pra trás. Eu amo o quarteto junto. E aí eles estavam divididos ao meio. Isso me chateou um pouco. Eu achei muito anticlimático também como a gente descobriu os outros Irids, né? Como a gente achou a família da Andarna, a raça dela. Foi do nada, tipo, eles, na verdade, não foram eles que acharam, foram os Irids que decidiram se mostrar pra eles e falar, oi, gente, tô aqui. E aí isso pra mim foi bem anticlimático, porém eu acho que no futuro, nos próximos livros, a gente realmente vá conhecer o lugar onde eles realmente vivem e ter uma imersão um pouco, né, maior nesse universo deles, porque pra mim, só o fato de a gente ter visto alguns e eles terem ficado de birrinha, não gostei. Outra coisa que eu não gostei também, achei assim, uma desculpa muito esfarrapada, eles, tipo, não quererem aceitar andar, né? Porque, deixamos tu como experimento, mas não deu certo, então, tchau e benção. Brother! O problema são vocês, não são ela? Não é ela, no caso. Me estressei. Acho que ninguém gostou, né? Desses Irids aí. Que eu amei que a gente conheceu a mãe do Zayden. Era uma coisa que eu tava me questionando já, tipo assim, tá, o pai do Zayden a gente sabe que... Mas a gente não sabe sobre a mãe dele. Então eu gostei da gente saber sobre a mãe dele e, apesar de eu ter achado ela uma filha de uma puta, eu queria muito que ela voltasse pra história de alguma forma. Porque eu queria muito que o Zayden e a mãe dele pudessem de alguma forma ter um relacionamento bom. E os cachorros da minha rua não querem que eu continue falando, por quê? Ter esse desejo que o Zayden e a mãe dele possam de alguma forma se reconectarem, ter um bom relacionamento. Agora é meu cachorro. Só um momentinho, tá difícil. Estou à beira de desistir. Gente, se tiver que me levantar dessa cadeira de novo, olha. Tá, vamos lá, de novo. Gostaria muito que o Zayden tivesse um bom relacionamento com a mãe dele. De alguma forma, não sei como, né? Consertar a cicatriz que ela causou no coração dele. A faca que ela empunhou e não cansou de girar. Mas... Porque, gente, a Violet já é órfã de mãe, pai. E o Zayden já é órfão de pai. E já se considera também, podemos dizer, órfão de mãe. Né? Eu acho que, tipo, a única adulta que sobrou na vida desses dois seria a mãe dele. Se bem que eu também acho, não sei como rolaria essa reconciliação. Acho muito difícil depois que essa filha da puta fez. Mas, porém, também, eu gostaria que o Zayden tivesse um relacionamento bom com os irmãos dele, mesmo que a gente já saiba que ele não considera aqueles meninos os irmãos dele. Eu tenho certeza que é porque ele não conhece as crianças. Se bem que agora ele tá velho, né? Talvez mesmo conhecendo, ele não ia gostar. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu acho que ele seria um irmão mais velho muito fofo. Gostaria muito de conhecer esse lado dele. Não sei se vamos ter prazer de conhecer, acredito que talvez não. Mas essa parte eu gostei. E outra coisa que eu gostei, gente, foi quando o Riddock descobriu que o Zayden tinha se tornado Venom. E ele fez, assim, um escarcéu, porque ele ficou muito brabo com a Violet, que tipo assim, cara, de novo tu tá escondendo os segredos da gente, a gente tinha falado que não ia mais fazer isso. A coisa mais amada do mundo, que ele ficou muito chateado, além dessa questão de esconder segredos, era que as únicas outras pessoas que sabiam eram pessoas que protegeriam o Zayden, né, e tudo bem, a gente sabia que eles estavam de olho, né, pra proteger a Violet caso o Zayden endoidasse, quisesse matar ela, mas todo mundo, né, mas o Riddock sabia que a Violet não era prioridade na vida deles. Que nem a Violet era prioridade na vida dele e do esquadrão dele. Então, ele querer que a Violet compartilhe com o resto do esquadrão das pessoas que se importam com ela, pra ela poder ter um número de protetores, digamos assim. Ai, me quebrou muito, eu amo esse homem. Eu amo o Riddock, sério, gente. Nenhum acima dele. Apenas o Zayden. Mas a questão dessa missão, né, de passar pelas ilhas, eu acho que foi isso.
Fiquei meio chateadinha que o Trigger morreu, mas era só porque eu achei que a Cat ia finalmente ficar calma, em paz. Bem que depois de perder ele, ela nunca mais também falou do Zayden, né? Porque acho que ela realmente estava muito apaixonada pelo Trigger. Mas é a vida, né? A gente sabia que alguém ia morrer. Eu sabia quando eles foram na missão que algum deles ali ia morrer. Outra pessoa que não me importaria nada se morresse é o pai do Dan. Eu acho, na verdade, que inclusive eu torço muito pela morte dele. Espero ansiosamente, espero que no quarto livro a gente tenha essa perda, essa grande perda. E outra coisa que, agora falando dele, me lembrei, que eu tenho muita curiosidade, é por que ele queria tanto saber da investigação do pai da Violet sobre os rabos de pena. Porque a Violet fala, né, que ele tinha interesse nessa investigação. No livro 2, se não me engano, ele tinha perguntado pra Violet sobre se ela sabia, né, dessa pesquisa do pai. E ela se fez de tipo, não. Porque ela realmente acha que não sabia, não me lembro mais desse rolê. Não sei se foi explicado em algum momento, acredito que não. Acho que é um nó que ainda tá solto, que a gente vai descobrir mais pra frente do porquê que esse cara tava tão insistente querendo saber da pesquisa do pai da Violet nas ilhas e sobre os rapos de pena. Mas espero não esquecer dessa minha curiosidade, porque eu lembrei agora. E deixa eu falar pra vocês, quando eles voltaram da ilha, né, tinha todo aquele negócio, porque agora a gente tem que ser julgado, sei lá o quê, porque eles tinham quebrado algumas regras, se eu não me engano, né. E esse negócio me cansa, gente, deles estarem com medo do pessoal acima deles, tipo... Ai, Violet, tu é já namorada, no fim do livro vai ser a esposa do Duque de Tyrandor. Tipo, tu é a cavaleira mais fodona do continente, tu é a maior arma que eles têm, tu é unida a 2 dragões, teu namorado também é outro fodão, que é a Vayne, mas eles não sabem. E tu tá comendo, o pessoal diz, ai, Mona, Mona, eles estão na tua mão. A gente jurou no lugar dela. Se quisesse me dar qualquer punição, eu ia falar assim, fala com o meu dragão. Ou melhor, fala com meus 2 dragões. Ou melhor, fala com meus 2 dragões e os meus trovões, meus raios, minhas tempestades. E depois a gente vê a punição, tá? Gente, eu ia ser muito nojenta. Eu nunca ia ser obediente. Tipo, ela vai deixar obediente, né? Ela está sempre quebrando regra. Mas jamais ia me intimidar. Nossa, eu ia fazer o circo. Pra mim, eu ia fazer todas as minhas vontades. Ah, não quer? Fala com meus dragões, por favor. No livro 3, a gente também tem a presença da Theophany, que é a Venom, que a gente acredita por grande parte do livro que ela tem o mesmo sinete que o da Violet, porém depois no final a gente descobre que ela tem o mesmo sinete que é o da mãe da Violet, que é de controlar o tempo mais ou menos, e a questão dos raios surgindo era uma consequência do sinete da mãe da Violet, mas não era ela que estava controlando. E assim, gente, assim, não é que eu não queria que a Theophany morresse, entendeu? Eu queria que morresse, mas eu queria mais um pouquinho dela, porque ela tava nos dando ali umas dicas, sabe? A mulher gosta de falar, né? Nossa, ela não tava nada interessada em lutar com a Violet, a gente já sabia que ela queria que a Violet estivesse viva pra canalizar da Terra e ser aprendiz dela. Mas, porra, a mulher dava cada palestrinha e eu gostava que ela soltava várias coisinhas assim, né? Pra gente ir pegando, inclusive, se eu não me engano, no final, né, na batalha final entre elas, que é a mais pesada, assim, ela solta que não haveria nenhum poder igual ao da Violet, algo assim. Então, eu acredito que a Violet seja a exceção dos sinetes que os Venom têm. Então, eu acredito que nenhum Venom vai ter o mesmo sinete que o da Violet, de dominadora de dragões e andarilha dos sonhos. Ou só dominador de dragões, de trovões, de raios, ou andarilha dos sonhos. Não sei, posso ter entendido errado, eu ainda quero fazer um vídeo de teorias. Se vocês estiverem interessados, se tiverem chego até aqui da minha falação e estiverem interessados, eu li várias e tem outras da minha cabeça, vozes da minha cabeça que eu tenho que daí dar uma estudadinha nelas pra ver se elas estão coerentes ou se eu só não peguei alguma parte. Mas enfim, eu tenho essa teoria por causa dessa fala, que agora eu não vou lembrar. Eu tô até com o PDF aqui aberto, gente. Ui, PDF não, EPUB, eu acho. Mas sei lá. Mas eu não tô a fim de ir atrás neste momento. Quando eu for falar de teoria, eu acho que daí eu posso ir atrás certinho dessas infos. Mas enfim, a gente conhece Theophany morre. Gente, eu achei a Theophany meio Queen, assim, sabe? Entre ela e aquele Berwin, que é o mestre do Zaydan, eu, eu tô mais... Tava, no caso, né? A Theophany morreu. Foi de arrasta. Eu tava mais querendo que a Theophany... Eu que tava esperando que a Theophany fosse destruir esse Berwin aí, porque a gente viu que ela não gosta dele, né? Ela acha ele meio tonho, meio sonso. Mas ela já foi de arrasta, né? Agora não tem que ir nada. Ah, inclusive, não entendi porque ela foi de arrasta. Eu achei que ela ia ser mais importante pra gente do que só ficar dando discursinho. De verdade. Ela foi apenas uma faladora. Tipo, tá, não, pra não ser tão ignorante, a gente descobriu que tem outras formas de matar a Venom, que foi a Violet usando aquela adaga de pedra, que era alguma coisa, tinha alguma coisa a ver com Dune, que era a deusa que essa Theophany era sacerdotisa, se não me engano, dessa deusa.
E aí, era meio que a fraqueza dela antes de virar Venom. Então a gente descobre que as fraquezas que os Venoms têm antes de virar Venom talvez ainda possam matar eles quando eles já são Venom. Então, achei isso interessante, mas eu acho que não foi tão bem explorado no final. Mas é porque no final também é sempre aquele negócio, muita adrenalina, muita emoção. E a Rebecca, ela nos lança, assim, essas dicas meio que bem por cima, só umas pinceladas do que está por vir, mesmo pra nos gerar mais essa curiosidade, né? E acho que também pra não interromper tanto a adrenalina dessas cenas. Mas enfim, Theophany acho que podia ter sido melhor aproveitada. Falando da Theophany, a gente já falou das ilhas, falou da Theophany, que tem o cabelo todo prata. Pra não passar batido, eu gostei muito da gente saber que a Violet foi ofertada, mas a oferta não foi completa pra deusa de Dune, então a gente sabe que a Violet provavelmente talvez tenha sido ofertada pra outro deus, que eu e acho que o mundo inteiro que leu acredita que seja o Malek, que é o deus da morte, a Dune é a deusa da guerra. Faz todo sentido pra história de vida e do poder que a Violet tem, da arma que ela é em si e das situações que ela vive, né? Que ela tá sempre ali pra morrer, gente, ela não morre. Então, eu achei muito legal, tá? Isso ainda é uma teoria, né, dela ter sido ofertada pra dois deuses. Porém, a gente sabe que ela foi ofertada pra um, que a gente já sabe que foi a deusa de Dune. A gente só não sabe a linha temporal disso, é uma coisa que a Violet ela reclama nesse livro que eu também gostaria de saber. Que a pergunta é quando que o pai dela passou pelas ilhas. A gente sabe que não foi quando ela era bebezinha, né? Porque foi uma pesquisa mais recente. Foi, acho que, quando tava rolando a guerra com o pai do Xaden e o continente, né? Tyrandor, a província de Tyrandor contra o continente. Não me lembro muito bem. Mas eu acho que foi um pouco antes disso. Fica, assim, gente, a gente fica perdido, porque a gente sabe que é uma pesquisa mais recente, mas quando é que foi que a Violet não sabe dizer quando que o pai dela sumiu? Isso eu gostaria de saber também, quando que o pai da Violet passou pelas ilhas. Gente, uma coisa, eu sei que tá muito fora da linha temporal, entendeu? Eu realmente tô soltando as coisas que eu tô me lembrando do livro. Apesar de ter aberto aqui o PDF pra tentar me dar como guia, não tá dando muito certo. Eu detestei conhecer o Haldin. Eu espero que o Haldin morra. Porém, aí eu fico com muita pena do Eric, não sei a pronúncia dele, porque ele não quer ser o próximo, o príncipe, né? O próximo rei do continente. Apesar dele ter sido criado pra isso também, né? Caso perca os irmãos, no caso já perdeu um, só falta outro, pra ele ser o próximo da linha de sucessão. Eu acredito que o Haldin, ele tem que morrer, gente. Tipo assim, eu sei que foi por pouco nesse livro, mas eu espero que num próximo ele. Ele vá de raça. Ai, cara chato. Espero que seja o Zayden. Nossa, se o Zayden matar ele, ia ser muito legal. Mas ia ser meio chato, né? Ia ficar um clima meio chato, porque ele já matou o outro irmão do Eric. Aí ele vai matar o que sobrou. Clima chato, né? Acho melhor não. Inclusive, já que estamos falando dos príncipes de linha de sucessão, o Rei Tauri nunca aparece. E, tipo assim, o que esse homem tá fazendo de mais importante do que participar das negociações e planos da, da guerra que tá se formando, entendeu? Da guerra que, na verdade, já está acontecendo no continente. Tipo, brother, ele fica colocando aquele filho inútil pra ir nas reuniões do cenário, pra participar da missão. Esse homem! Eu acho que a gente ainda vai conhecer ele, mas eu acho que ele vai ser um grande de um pateta, gente. Tipo, tenho muita certeza que ele vai ser um personagem muito pateta. Talvez tão pateta quanto o Haldin, tão egocêntrico e cheio de si quanto o Haldin. Ai, seria muito legal se os dois morressem, né? Aí fica só o Eric ali, que o Eric é gente boa. E governa ali, bem melhor. Uma coisa que eu adorei, tá? É que quando a gente descobre o segundo sinete da Violet, que é a Andarilha dos Sonhos, a gente ainda não sabe muito bem o que ela pode fazer com esse sinete, de fato, né? A gente sabe que ela enxerga o sonho das pessoas, entra na cabeça dela sem ninguém saber. Porém, mais perto do final do livro, tem um sonho específico do Xaden que ela reconhece que está no sonho dele e que ela chama ele. E ele se vira pra ela e ele fala: "Você não deveria estar aqui". E eles têm uma conversa completamente consciente nesse sonho, vocês entendem? E pra mim, isso vai ser uma forma de comunicação deles, talvez, no próximo livro, que não sei, vai ser uma arma muito mais poderosa do que só isso que a gente descobriu. Pelo menos foi o que a Rebecca já falou em uma entrevista, né? Que o poder do Tern, a gente já conheceu 80% do potencial que a Violet tem, né? Sobre o poder do Tern. E o da Andarna, uns 20%, se eu não me engano. Ou seja, pouquíssimo. Então a Violet pode ser uma arma muito além de poderosa do que a gente já conhece. E eu tô, assim, muito curiosa pra saber como pode se desenvolver mais tanto o poder do Tern, que eu achei que já tinha alcançado, assim, 95% do seu potencial, e o Dandar, né? Porque eu não consigo imaginar formas desse 20% se tornar 100%. De verdade. Então eu tô muito curiosa pra saber como é que vai acontecer. Agora, chegando na batalha final, né, do livro, sempre termina com uma batalha final com muito drama,
sempre tem alguém que morre. Fiquei muito triste que a Queen morreu. Não era uma personagem que eu era muito apegada, mas eu achei a cena, assim, muito emocionante. Eu chorei quando eu reli a segunda vez. A primeira vez não, porque eu, que nem eu falei, não tava muito imersa na leitura. Mas essa segunda vez eu cheguei a chorar, porque eu achei muito emocionante. E, enfim, falando sobre a batalha, né? Gente, tem tanto detalhe. Tipo, eu acho que deveria fazer um vídeo. Inclusive, eu já vi um vídeo sobre os detalhes dos capítulos finais. Porque os capítulos finais de Tempestade de Ônix, eles entregam, assim, tanta informação, tantas pistas do que pode acontecer no futuro, que tem que realmente desmembrar pra poder falar sobre isso. Porém, uma coisa que eu me atentei e fiquei com na cabeça é quando falam que o dragão do Eric, o Movik, tá indo em direção ao sul. Eu não lembro em que momento da guerra era isso, mas tinha sido avistado indo em direção ao sul. E a gente sabe já que o sinete do Eric é prever o futuro. Então, o que eu acho? Como falam também nessa parte que, ele não é de fugir de guerra e tá indo em direção ao sul, as ilhas estão no sul, né, pra caso alguém não lembre, eu acho que é o Eric que está levando aqueles 6 ovos de dragão que depois no final do livro a gente descobre que foram roubados do vale, pra levar pra alguma ilha, não lembro qual ilha tinha pedido, acho que talvez tenha sido a própria ilha de Dune, ovos de dragão pra fazer uma aliança pra lutar na guerra contra os Venin. Então, isso teria que ser muito mais conversado, mas acho que tem potencial de ter sido o Eric que levou os ovos de dragão do vale pra essa ilha ao sul, por causa dessa passagem que tem. Outra coisa muito importante dessa batalha final é que a gente descobre que a Theophany quer o Jack morto. E, na verdade, a gente já sabe desde o início, né, quando o Jack, ele tá lá sendo mantido como refém em Basgaia e tem Venins tentando capturar ele, né, tentando resgatar ele, a gente já sabe que meio que estavam tentando matar ele, porque ele provavelmente tem muito mais informação e sabe muito mais coisa e é muito mais boca de sacola do que ele já nos mostrou. E eles estão com medo do Jack espalhar essas informações a mais. E aí, a gente ainda vai ter muito mais do Jack, filho da puta, vai aparecer mais vezes, com certeza. Acho que no próximo livro, talvez ele tenha bastante destaque por causa disso, né? Por essa vontade que os Venom estão de matar esse homem. Nossa, ninguém mata ele, gente, impressionante. Outra coisa, Sloane. A Sloane, ou Sloane, sei lá como se pronuncia, a irmã mais nova do Liam, ela tem o sinete do sifão. E eu acho que, assim, ela vai ser uma peça fundamental na cura dos Venom. Não sei de que maneira, não sei se cura, não sei se como uma grande arma contra eles, mas aquela passagem que ela tá transferindo o poder do Dame, inclusive, a gente vai falar que deve ter um segundo sinete pro Brennan, pra ele conseguir salvar a Mira. E depois fala que a marca de runa que o Brennan tinha na mão ou era no pescoço, eu não lembro. E outra marca que o Dan tinha, era na mão ou pescoço, tinha sumido depois da Sloane passar o poder de um pro outro, né? Eu acho que tem a ver com algo dela ser vida, né? Inclusive o Dan fala que o poder dela é muita vida. Então eu acredito que ela, de alguma forma, vai conseguir ser parte da cura dos Venom. Nessa cena também, a Sloane, quando ela vai pegar o poder do Dan, ela fala: Nossa, você não deveria ter tanto poder assim. O que já nos deixa com um pezinho, né, atrás, uma pulguinha atrás da orelha, que o Dan tem um segundo sinete que a gente ainda não sabe qual é. Inclusive, gente, eu acho que a Sloane pode ainda ter um segundo sinete que ela ainda não manifestou, porque ela é marcada, né? E também, falando em segundo sinete, a gente tem a confirmação, a gente só não sabe exatamente o nome desse sinete, mas a gente tem a confirmação que a Imogen, eu não sei falar o nome dessa gente. Ela tem um segundo sinete quando ela vai proteger ela e o Dam de um ataque de Venom. E também foi no final dessa guerra, né? Acho que foi no POV dela. Mas fiquei muito curiosa. Inclusive, era uma coisa que eu tava me perguntando já se ela não ia ter o segundo sinete. E fiquei muito feliz que ela tem. O único que aparentemente eu acho que não tem realmente um segundo sinete é o Bori. Inclusive, é por isso que eu acho que o Bori é o novo irmão Venom do Zaydan. Talvez por ele não ter muito poder, ele tenha canalizado diretamente da Terra pra ter algum ato heróico, já que o poder dele sozinho eu acredito que não daria conta. Mas é isso. Ou talvez ele tenha um segundo sinete e não tenha manifestado ainda, mas eu acho mais difícil. Eu acho que ele realmente só não tem. E aí por isso ele meio que cedeu. Gente, a questão do Puncher ser o traidor, né? A gente sabia que devia ter alguém passando informação pros Dany. Achei tão borocochó, eu queria que fosse um personagem mais... Sabe, inclusive a segunda vez que eu fui ler, eu falei pra mim, eu vou prestar muito mais atenção no Puncher pra marcar as partes que ele aparece, né? Pra realmente ser um choque. E eu acho que eu marquei 2 passagens. Não sei, tipo, achei muito fraco.
Espero que a gente tenha um outro chá revelação de um traidor mais legal, mas eu não gostaria que fosse o Brennan. Antes que falem que o Brennan é... Já gostaria de adiantar que eu não gostaria que fosse ele. Chegando agora bem no final mesmo do livro, né? Porque eu quero terminar logo esse vídeo, gente. Porque, na verdade, desde o último take até esse daqui, já se passaram umas 2 horas. É que... Gente, eu simplesmente torrei o armazenamento do meu celular. Eu tive que limpar ele. Passar algumas coisas pro meu tablet, que é onde eu vou editar. E aí, agora eu vou continuar a gravar pra terminar de uma vez o vídeo. Mas, que nem eu tava falando, que eu não gostei, que foi o Punch, né? O traidor, não achei nada demais. Isso a gente descobriu quando o Zaydan tava com o mestre dele lá no final, né? Na guerra. Outra coisa que o Zaydan nos deixou descobrir nesse momento foi que ele não pode matar o mestre dele. Por isso que ele achou que tinha matado, acho que lá em Chama de Ferro, não? Não me lembro. Não, Chama de Ferro não. Em alguma batalha, ele achou que tinha matado o mestre dele, e aí a gente descobre que não matou, porque ele simplesmente não pode matar, porque ele tem uma conexão agora com esse filho de uma puta do Burwin. E a gente entende isso porque ele fala que não poderia matar ele, tão quanto não poderia matar a Violet pela conexão que ele tinha. Só que a conexão que ele tem com a Violet é uma conexão fora do comum, e a conexão que ele tem com esse Burwin não deveria existir. E adendo a isso, ele fala que não poderia matar mais porque agora ele tem um novo irmão. E é uma pessoa que sabe que ele é velho já há 5 meses. Tá todo mundo considerando que é ou o Body ou o Garrick. Eu acho que é o Body, de novo, pela questão dele não ter um segundo Snitch. Acho que ele canalizou mesmo pra poder ter mais poder e ajudar mais na guerra e acabou fazendo merda. Porque aí a gente também entende que fica subentendido, né? Essa teoria, na verdade, que quando tu mata um mestre, tu mata os alunos desse mestre, né? Que também seria o Zayran e agora esse novo irmão do Zayran. Então, se o Zayran matar esse mestre dele, ele vai estar se matando. E além disso, se não fosse muito suficiente, ia matar esse irmão dele também, que a gente percebe que é uma pessoa que ele tem muito carinho. Ou, possivelmente o Body ou o Garrick. Garrick, foda-se, tanto faz a pronúncia, já cansei de tentar acertar. Então, isso foi muito chocante pra mim. Eu fiquei assim, fiquei muito chocada mesmo. E eu acho que todo mundo, na primeira vez que eu li, gente, de novo, primeira vez que eu leio, eu sou tonha. Já aceitei isso, que os livros da Rebeca eu vou ter que ler 2 vezes pra acertar o meu entendimento. E a primeira vez que eu li, eu passei muito reto por isso. Aí a segunda vez eu já fiquei assim, não acredito. Nesse final aí também, gente, se não tiver já tudo ruim o suficiente, a gente descobre que o Zayran canaliza muito mais poder, dessa vez pra ele poder salvar a Sgale, não a Violet. A Violet, por incrível que pareça, dessa vez não foi salva por ele. A Violet foi salva pelo Darna dessa vez, né? Mas, e aí nessa vez que ele canaliza muito mais poder, a Violet sente, acho que foi o momento que ela percebe as sombras chegando nela, e ela percebe que, tipo, puta que pariu, esse homem está canalizando muito poder, ele vai se transformar. Ela solta um Eu Te Amo, e esse Eu Te Amo quebra a barreira, né, que ele tinha criado enquanto estava canalizando, e a gente tem a confirmação de que esse Eu Te Amo meio que segurou a alma do Seiran, sabe? Tipo, o que sobrou, eu acredito que seja não só exclusivamente a afeição que ele tem pela Violet, mas a alma dele em si, sabe? A parte boa dele, o Eu Te Amo da Violet deu uma segurada, e foi quando ele percebeu que não podia mais canalizar, e aí ele deu um stop, assim, foi o que eu entendi. E acredito que vai ser isso que também está atrelado com algum tipo de cura que a gente ainda não sabe o que é, mas acredito que não só fez diferença pra salvar a alma dele, mas acredito que vai fazer uma diferença na cura dele. Se existe uma cura, né, gente? Já tô meio duvidando disso. Bom, logo após disso tem aquela conversa descubra, te conto à meia-noite, entre ele e Asgale, né, que não fica nada muito claro, mas a gente consegue interpretar ali, eu acho que a gente consegue interpretar ali, que ele fala pra Asgale, tipo, pede pra Asgale ver se ainda tem alma nele, ela vê que um restinho matei, né? Meu filho tá dando. E aí ela continua com ele, só que pra ela continuar com ele, ela tem que quebrar o laço com o Tern. Pra isso acontecer, quem é que tem que fazer isso? A Andarna, porque a gente descobre nesse livro que os Irids têm esse poder de poder. Esse poder de poder remodelar, se eu não me engano, os laços, né? Por isso que a Andarna ela consegue se desvincular da Violet. E depois volta a hora que bem quer, né? Bem abusada, mas a gente deixa porque a gente ama ela. E aí a gente também percebe que a única forma, por isso que eu também acho que o Bori se transformou em Venom, porque a única forma de manter Tyrandor, né, tipo, salva, é se a Violet for agora a Duquesa de Tyrandor, porque aí já perdeu o Duque, já perdeu o único sucessor do Duque, e pra não colocarem nenhum Navariano no lugar, né, do pessoal de Tyrandor, a única pessoa que ele confia também é a Violet. Ele pediu várias vezes pra ela prometer que cuidaria de Tyrandor por ele, e essa promessa que eu acho que ele tá fazendo alusão. E ao longo do livro tem aquela sacerdotisa que ele acaba salvando a vida, que fala que deve um favor pra ele. E aí acredito não só eu, mas todo mundo, né, tá falando que foi ela que aprovou o casamento entre o Zayran e a Violet, mesmo sabendo que o Zayran daí já era Venom, e por isso eles conseguiram se casar, tanto que 2 horas depois a Violet acorda com
um belo anel no dedo e ela fala, o dedo. Dá a entender, tipo assim, cara, é o dedo. E é o anel de esmeralda, que tem a esmeralda da espada de Tyrandor, do pai do Zayden. Então tá bem oficial, depois aparece um pergaminho, né, que ela recebeu, confirmando que tá casada, mãe. Beijo. A gente sabe que foi a Imogen, foda-se, simplesmente foda-se a pronúncia, que apagou a memória da Violet das últimas 12 horas. No verso do panfleto, pergaminho, ai gente, eu tô com sono. No verso do pergaminho, o Zayden deixou um recado pra Violet. Não me procure, ela é sua agora. Todo mundo falando que o ela sua agora é a alma dele, que ele deixou com ela, mas eu ainda acho que é Tyrandor. Tipo, eu acho. Se for a alma dele, eu vou achar meio borocochó, porque aí quando ela vê ele, ela vai ver, tipo, um monstro. Como é que ela vai fazer pra tirar a alma dele de, sei lá, do anel, talvez? Botar nele de... Ai, se bem que tudo pode acontecer, né? Enfim, gente, eu tô muito curiosa, porque a gente também descobre, né, um pouco antes de falar dessa questão do casamento da Violet, que outros 3 cavaleiros faleceram. Um deles... Não, 3 ou 4, peraí, deixa eu checar. 5 cavaleiros desaparecidos, 4 agora. Mas depois daquela demonstração, sabemos que foi Riorson. Aposto que os outros 3 já estão mortos, tá? Mas eles são os desaparecidos. Eu quero saber dos que morreram. Números oficiais são 4 cavaleiros, seus dragões e 3 anciões assassinados no vale no que estimamos serem as últimas horas. Tá, então 4 cavaleiros com seus dragões faleceram. A gente sabe que é a Queen. Porém, falaram, se não me engano, o dragão da Queen foi visto depois da morte dela. Então, supostamente, o dragão dela continuou vivo, sofrendo, porém vivo, vivendo à base de aparelhos, porém vivo. Então, não sei se a Queen entra nesses 4 cavaleiros falecidos, porque o dragão dela teria que ter falecido junto, né? 4 cavaleiros e seus dragões. E aí, gente, me pega muito, porque eu acho que vai ser alguém que a gente conhece, que a gente já vai começar o 4 livro já sabendo que é alguém que a gente conhece. Foi de base, foi de arrasta. Enfim, acho que é isso. Nesse opiniões, né, de Onyx Storm, eu acho que eu dei mais um resuminho, mas muito bem mal feito, né, do que as minhas opiniões, mas eu realmente gostei do livro, eu ainda estou com a cabeça um pouco explodindo, criando teorias, tentando associar coisas pra tentar adivinhar o que pode vir no próximo livro. Uh, Enfim, é isso. Comentem aqui se vocês concordam com alguma das opiniões, se vocês discordam. Gente, eu respeito todo mundo, tá? E queria dizer, apesar de tudo, muitas coisas me estressaram nesses 3 livros, sim. Continua sendo provavelmente a minha saga preferida do momento. Sim, e eu acho que vai ser por muito tempo, tá? Eu tô bem apegada emocionalmente faz alguns meses, desde dezembro do ano passado, e eu não consigo largar. Tipo, eu li a primeira vez os 2 primeiros livros na última semana de dezembro do ano passado, aí depois eu li Onyx Storm quando lançou. Deu um tempinho, eu já reli Quartazem, depois já reli Chama de Ferro, agora reli Tempestade de Onyx. E eu tô tipo assim, se eu ficar relendo em looping até a Rebecca lançar o próximo livro, porque eu tô muito apegada no mundinho, nos personagens. Eu me apeguei muito à história, de verdade. E, enfim, eu tô o tempo todo também atualizando o Instagram da Rebecca. Ela já falou essa semana que ela voltou a trabalhar, né? Ela tirou férias, mas voltou a trabalhar. Porém, agora ela tá escrevendo um contemporâneo. Ela não começou escrevendo o 4 livro, que me deixou muito triste. Porque quanto mais ela demora pra começar a escrever, mais vai demorar pra lançar. E eu tô, tipo assim, ansiosa. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Se chegaram até o final, eu não sei quanto tempo esse vídeo tem, mas acho que vai passar de 40 minutos. Se chegaram até o final, comentem se gostaram, se querem que eu continue falando sobre este universo aqui, que nem eu falei. Eu quero muito trazer um resumo do primeiro livro, um resumo do segundo livro e um resumo direitinho, né? Não esse vagabundo que eu fiz do terceiro livro, pra quem quiser acompanhar. E eu também quero trazer um vídeo de teorias, porém esse eu vou ter que dar uma estudadinha a mais e ler outras teorias, né? Pra ver se eu consigo embasar as coisas da minha cabeça, se tem outras pessoas pensando também. Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Porque, olha, vai ser um trabalho editar isso, tá? Porque eu falei demais. Mas é que eu amo essa série. Essa série coleção tanto faz. Enfim, é isso. Beijinhos.